Estamos de volta com Marco Zero, onde tudo começa. Muito bem, estamos de volta com o nosso Marco Zero, vivendo o nosso sabadão, dia 9 de abril de 2022. Você conosco, a gente com vocês. Um grande abraço, um bom dia. Os amigos que estão conosco, acompanhando por aqui o nosso Marco Zero nessa manhã de sábado. Como eu falei, um sábado gris, um sábado cinza. Deixa eu ver a temperatura, o tempo e a temperatura, atualizar para vocês. 23 graus nesse momento. E a promessa, Paulinho, que o sábado fique assim meio macambúzio. Mais um sábado gostoso para relaxar, para descansar e também para curtir um pouco de cultura. Exatamente, o final de semana pede isso, né, Moacir? E falando de cultura, a gente recebe aqui a Analia Tchernavsky. Ela é docente do canto do curso de música da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA. Ela que lança neste domingo, amanhã, às 10h30, na feirinha da JK, o seu álbum Movimento. O trabalho é resultado de uma experiência de pós-doutorado. Aliás, Analia é argentina, trabalha e vive aqui no Brasil, e esse trabalho de pós-doutorado, esse estudo de pós-doutorado que resultou no álbum, foi feito no Uruguai. Essa experiência essencialmente latino-americana que ela nos traz aqui e também nos conta um pouco sobre um conceito chamado cantautor, que é uma mistura aí que ela vai explicar um pouco pra gente agora nessa entrevista. Bom dia, Analia, seja bem-vinda ao programa, obrigado por atender ao nosso convite. Muito obrigada a vocês pelo convite, bom dia. Então, tá bem. Vamos começar falando sobre esse conceito, esse neologismo lançado, denominado cantautor. O que é essa palavra? O que ela representa, Analia? O cantautor é simplesmente o compositor, o compositora que expõe a sua própria criação, muitas vezes acompanhada do violão, do piano, de algum instrumento harmônico, né? Mas na verdade, na América Latina tem uma longa tradição em cantautoria e não tem muito segredo. É o compositor que canta a sua canção. Muito bem, essa tradição está presente aqui na nossa fronteira também? Também conheço alguns cantautores locais, a própria ex-aluna do curso de música da UNILA, Thaís Montenegro, a Marina, tem vários cantautores aqui na região. Muito bem. Na sua pesquisa você selecionou 8 canções de cantautoria uruguaia das décadas de 70 a 90. Pode contar um pouco pra gente como é que foi essa pesquisa, como que você chegou a esses artistas e por que chegou até eles? Bom, na verdade eu comecei a escutar um pouco mais música uruguaia por influência de uma amiga uruguaia, que também foi professora da UNILA, a Irene Pórcio, e ela começou a me mostrar, eu já escutava um pouco, ela começou a me mostrar outros compositores, outros cantautores em geral, fui conhecendo um pouco mais, e a verdade é que eu me interessei, num primeiro momento, pela maneira como eles cantavam. Eu sou professora de canto na universidade, então me chamou a atenção uma linha, uma forma de se expressar cantando, mas na verdade muito mais preocupada com a forma, com a mensagem, vamos dizer assim, com o que se dizia, né, com o que aquelas letras diziam, do que com a própria estética do canto, falando como professora, né? Então eu comecei a me interessar, Leo Maslia, Eduardo Mateo, são nomes importantes e que têm uma forma particular de cantar. Então comecei por aí, então fui ampliando um pouco mais esse repertório e acabei propondo uma pesquisa de pós-doutorado para fazer no Uruguai. Eu tive a possibilidade de fazer essa pesquisa no ano passado, trabalhando na UNILA, e já no Uruguai, enquanto eu fazia pesquisa, eu percebi que aqueles cantautores que me atraíam mais pelo jeito de cantar, pela maneira e pela mensagem que queriam veicular, pertenciam a um grupo, mais ou menos, de
compositores, de autores que se situavam, sua produção se situava entre as décadas de 70 e 80 principalmente. Alguns, depois quando eu escolhi para o disco, eu estendi um pouquinho para a década de 90, na verdade. Mas eles estavam centrados num grupo que ficou conhecido no Uruguai como Generación del 77, que é uma geração de músicos que lançaram discos nesse ano, ou seja, tem todo um contexto histórico que explica por que é nesse momento que se juntam esse tipo de mensagem. E esse teor dessas músicas, desculpa interromper, Paulinho, é música de protesto, falando das dificuldades, porque os anos 70, a gente sabe, era meio parecido toda a América Latina. Qual era o teor dessas músicas? Bom, as músicas que eu escolhi para o disco, na verdade, não tem elas falam de vários assuntos, mas a gente não categorizaria como canções de protesto. Na verdade, no Uruguai, o que seria correlativo, eu diria assim, a canção de protesto no Brasil seria o canto popular. Eles chamam canto popular a esse movimento. Ele é um pouquinho, talvez, posterior a canção de protesto no Brasil, né, porque a ditadura no Uruguai vai de 73 a 85. Né, ela é um pouco mais curta, né, em algum sentido que a nossa. Então, as canções não são de protesto, são canções que falam da vida, da amizade, do amor, são outras temáticas. Isso não quer dizer que alguns dos autores não compuseram canções de protesto, mas não foi a linha que eu escolhi para esse disco. Você tocou na sua experiência de professora, de docente da Universidade Federal, a UNILA. Como é que foi nessa imersão equilibrar aí essa experiência acadêmica com a experiência artística? Como é que foi esse ponto aí de equilíbrio mesmo, né, para você buscar e chegar onde você chegou com esse disco? Não, vou falar a verdade, não é fácil. Não é fácil porque são duas atividades que, por alguma razão, elas têm práticas e têm formas, né, de dedicação bastante opostas, né, eu diria. Então, mas na verdade, eu fiz um esforço por juntá-las, porque na academia a gente fica bastante afastado, é difícil se manter muito ativo na prática artística e ativo na prática acadêmica. Mas eu fiz esse esforço porque eu senti, depois de vários anos afastada, né, da prática artística, eu senti a necessidade de voltar, inclusive porque percebi que esse contato é fundamental para reciclar, para amadurecer e para melhorar também a prática docente. Nessa busca, nesse trabalho, nesse lapidar aí, em algum momento a norma, a rigidez da norma da academia pesou ou afastou em algum momento a sensibilidade da artista? Como é que foi isso? Eu espero que não. Eu espero que não. Eu acho que não. Também acho que a experiência acadêmica também contribuiu na minha prática artística, porque me fez, de alguma maneira, o contato com essa produção passa pela minha vida, minha experiência acadêmica, a maneira como eu leio os textos, leio as letras, né, entendo as passagens musicais, enfim, mas de qualquer maneira queria acrescentar que a leitura, essa releitura que a gente fez, né, eu e todos os músicos que participaram e que trabalharam comigo nesse disco, essa releitura que a gente fez, ela procurou uma liberdade, justamente, procurou uma liberdade de olhares, uma permissão de misturas, vamos dizer assim. Então, se há rigidez, se há algo de rigidez acadêmica, espero que também tenha sido para melhorar de alguma maneira o que a gente conseguiu, esse trabalho que a gente está apresentando.
falando do disco, como que foi esse processo de gravação do CD à distância? Você contou com músicos de quais países nesse projeto? Isso também não foi fácil, mas eu contei basicamente com dois lugares de apoio. Eu estava no Uruguai, então eu me vinculei, contei com o apoio de um estúdio no Uruguai. Aníbal González é o responsável por a Reswing, que é o estúdio de gravação lá no Uruguai. E ali se centralizou, digamos, a gravação das vozes, porque eu estava lá. Quase todas as vozes, os cantos eu gravei lá. Algumas canções completas foram gravadas lá, mas a maior parte da parte instrumental, os arranjos, algumas linhas vocais também foram gravadas no OM Studio Portátil no Paraguai. E porque era um vínculo, né, que também eu já tinha, né, eu tentei assegurar, muitos dos músicos que participaram estavam aqui na Tríplice Fronteira, aqui na região, e para mim foi fundamental, na verdade, ter o apoio desses dois estúdios para poder fazer a gravação do disco. Então, tem músicos uruguaios, né? Temos músicos argentinos que participaram, temos músicos do Paraguai, músicos da Venezuela e do Brasil, e também tem uma violinista portuguesa que mora no Brasil, também participou do disco. Muito bem, temos aqui... Opa, pode concluir, por favor. Não, é que eu gostaria de falar o nome deles, eu não sei se em alguma hora eu posso falar. Pode falar agora, já que citou as nacionalidades. Aí, eu só quero comentar depois a participação do nosso internauta, mas você pode concluir então com o nome dos músicos. Tá bom, então eu queria comentar, então aqui da região da fronteira, né, que a gente teve participação do Orlando Martínez, que é responsável pelo OM Studio Portátil, no Paraguai. A Maria Betânia Hernández, que é da Venezuela. Eu estou começando por eles, porque eles também vão participar amanhã do concerto de lançamento. Lucas Casácio, meu colega da Unila, no Brasil. Elvir Barreto, do Paraguai também. Difícil, né? Esse é nós formamos o grupo que vai apresentar amanhã o CD aqui na pracinha da JK. Certo, depois, só para Aníbal González, no Uruguai, a Johnny Neves, também no Uruguai, o Gerardo Alonso, uruguaio, Irene Pórcio, Natália Bibó, Pedro Bragán, da Argentina, Bruno Santos, do Brasil, Felipe José, do Brasil, Alex Cubija, Paraguai, Sofia Leandro, de Portugal. Ai, que duro. Bastante gente, né? Um projeto transnacional. Thaís Montenegro, Carol Ramalho, do Brasil, Clara, a minha filha, tem a participação em uma das canções. Devia ter escrito, né? A gente vai lembrando. Mas, enfim, e a gente vai citando. A nossa internauta, Tati Raviduti, diz o seguinte: bom dia, Anália. Você ganhou um prêmio com esse trabalho. Queria que você falasse como a pesquisa e produção artística produzido nessa fronteira é percebida além dela. Esse trabalho que você faz na fronteira. Nós aqui entendemos porque comungamos, né, de espanhol, do português, mas enfim, fora dela. Como é que foi a receptividade? Você chegou a colocar fora da fronteira esse teu trabalho? Isso que pergunta a Tati.
Difícil essa pergunta. O prêmio ao que ela se refere, na verdade, é o Ibermúsicas, né? A gente conseguiu o apoio do Ibermúsicas para fazer uma série de concertos didáticos que partem do repertório gravado no disco de cantautores uruguaios. A gente expandiu um pouco mais esse repertório, porque são 4 concertos, e cada um dos concertos, o primeiro concerto é dedicado só aos cantautores uruguaios, mas a gente tem um segundo concerto que vincula essa produção com a produção de cantautores brasileiros, um terceiro que vai vincular também a produção com cantautores do Paraguai, da Venezuela, com música venezuelana, e o quarto concerto vinculado aos cantautores e à música paraguaia em geral. Então, já, como eu disse antes, né, a proposta foi reapresentar esse repertório de composições uruguaias, mas dispostos não a permear, né, a pensar justamente na permeabilidade de fronteiras, não só nacionais, né, mas musicais principalmente. Então, as influências, assim, as diferentes influências, as diferentes tradições musicais que trouxeram os músicos, né, que aportaram, né, que trouxeram ou seja, eu entendo o disco como uma criação coletiva, partiu da semente dos cantautores, vamos dizer assim, mas cada músico que colocou a mão ali, contribuiu de alguma maneira e enriqueceu a sonoridade. Eu acho que é por aí a ideia, né, também da permeabilidade, desse cruzamento de fronteiras e de experiências musicais. Ana Lia, você colocou antes sobre a dificuldade de se fazer uma leitura dessas canções, né? E assim, imagino que leituras e releituras de grandes obras como essas que você escolheu ainda pesam ainda mais. Qual que foi o peso maior ao fazer essas releituras? O que você se preocupou mais? Tipo, eu não posso errar nisso, ou eu tenho que valorizar tal componente dessa canção original, assim. O que estava sob seus ombros ao fazer a leitura dessas grandes obras? Eu acho que eu escolhi já, a escolha das canções, do repertório, já foi um pouco... Já tinha uma direção, meio torta, pode ser essa direção. São canções que eu escutava as versões originais, pensando nas misturas possíveis, pensando, olha, que legal que tá isso, e que legal pode ficar, né, se a gente misturar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né. Então, eu vou dar um exemplo, mas a verdade é que isso não foi só... não partiu só de mim, né? Eu espalhei essa ideia conversando com os músicos que participaram, né? Que fizeram os arranjos, né? E, na verdade, eles contribuíram também nessa criação, mas a ideia tem uma canção, por exemplo, Sueño Otoñal, do Eduardo Mateu, que eu entendia quando eu escutava a versão do próprio cantautor que era uma bossa nova. Eu escutava isso. Para mim, ela soava como bossa, mas não era. Era uma canção uruguaia com as influências que ele teve, como ele pensou. Então, ao fazer o disco, ao fazer a releitura, a gente transformou de fato. Agora ela soa como uma bossa, mais... E tudo que a gente imagina em torno dessa sonoridade, tanto a forma de cantar, como a forma de tocar, como o arranjo. Então, eu acho que a escolha foi por ali. Olha, essa música é linda, maravilhosa. Quero pensar nela de outra maneira. Então, ali a gente tem misturas com polca paraguaia, com joropo, né, falando do jeito, com tango, com choro brasileiro, né, com forró, ou seja, essa foi a ideia do disco, pegar essas canções e
Vamos ver no que dá quando a gente passa, né? Passa pela nossa experiência, nossa própria experiência musical, né? O que acontece? Eu não estou tentando reproduzir uma composição de outro autor, né? Eu como intérprete, né? Eu sou intérprete, eu não estou compondo a canção. Mas todos aqueles que participam da gravação, né? Tanto todos os que passam pelo filtro do arranjador, do percussionista, do violonista, violinista, todo mundo põe, cria. E acho que isso às vezes se perde essa ideia, né? A gente está muito acostumado na figura naquele ícone, né? Ícone, eu tô aqui já no portunhol. Naquele ícone que é o cantor, aquele que transmite o texto, né? Tem muito essa conversa, né? E, na verdade, não é bem assim, ou seja, não acontece o disco, não acontece a música, não acontece o som, nem a mensagem que a gente quer se não tem o grupo tocando, né? Se não tá todo mundo na mesma onda, na mesma ideia. É isso. Tem que estar em sintonia, literalmente. Analia, vai estar na internet esse material para as pessoas acessarem? Já está, né? Foi publicado dia 31 de março, já está em todas as plataformas de streaming e espero que gostem, né? Como que chega até lá? Os caminhos aí, como é que discando o movimento chega ao disco? Eu acho que tem outros discos que chamam Movimento. Sim, parece que sim. Não foi muito original esse nome, mas ele precisava ser assim, porque ele tem sentido. Ele tem sentido no conteúdo musical e realmente no conteúdo poético. Então eu mantive Movimento, eu gostei dessa palavra, ela tem a ver com os gêneros uruguaios que eu escolhi, né? Principalmente com candombe, que é um dos gêneros mais importantes, né, da música popular uruguaia, e se colocar Movimento, Analia, Movimento, já aparece. Vai chegar. Analia, para a gente terminar, reforça o convite, horário, local do lançamento de Movimento amanhã, neste domingo. Nós vamos fazer o nosso show de lançamento amanhã na feirinha da JK, a partir das 10h30 da manhã. 10h30, na feirinha. Aberta a todos, quem tiver interesse em conhecer seu trabalho, só chegar. Depois da apresentação, dá para bater um papo com os músicos, com você, com os músicos convidados, ou seja, um ambiente bem próximo e bem necessário aí de levar a música latino-americana à frente. Essa é a ideia, justamente de fazer na feirinha, de encontrar as pessoas, né? É isso, acho que a gente se acostumou muito a coisa fechada, individual, principalmente com esse último tempo de pandemia que foi pesado em relação a isso, mas outra coisa que para mim é fundamental, a música acontece com o encontro entre pessoas, então a feirinha acho que é um lugar bem... Palco certo. Analia, parabéns pelo trabalho, sucesso aí na divulgação, na promoção desse disco e volte sempre com novidades aqui no nosso Marco Zero. Tenha um bom dia. Muito obrigada a vocês, bom dia também a todos. Então tá aí, Moacir, é contigo. A gente conversou agora com a professora, cantora Analia Czernawski, espero não ter errado o sobrenome. Tecnologia polonesa. Polonesa, argentina, trabalha e vive no Brasil, que fez os estudos para esse álbum aí encantador lá no Uruguai e traz aí um pouco dessa América Latina, desse pedaço da América Latina para os nossos ouvidos, Moacir, com lançamento amanhã, aberto ao público às 10h30 na feirinha da JK. Marco Zero, onde tudo começa.